Olá, aqui é a Prof. Fran e hoje eu vou conversar contigo sobre um tema, um medo que assola grande parte dos estudantes de direito, e é sobre como lidar com as mudanças legislativas. Antes que eu me esqueça, não te esquece de te inscrever no canal se tu ainda não for inscrito e, se no final tu gostar desse vídeo, curtir. Um grande medo dos alunos, principalmente iniciantes no curso de Direito, é sobre como se manter atualizado. Ou, pior ainda, o que fazer quando tu estuda uma lei, tu aprende uma lei e essa lei se modifica, ela é alterada. Alguém simplesmente entende que aquele direito tem que ser corrigido, que aquela lei em específico tem que ser modificada. E agora, como que vai ser tudo isso? Muita gente cria até uma ansiedade pensando em estudar e depois ter o tempo perdido e ainda ter que estudar de novo porque tudo mudou e o direito é tão difícil, uma faculdade que a gente vive em círculos. Calma, calma, certo? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a mudança legislativa, a mudança das leis do nosso ordenamento jurídico, ela é essencial, porque, como já cansei de falar aqui, o direito ele tem que estar junto com a sociedade. Lembra? Ubi societas ibi ius. Tem até um vídeo que eu vou deixar em alguns cantinhos aqui que eu explico melhor isso. Mas o que acontece então? Quando a sociedade se modifica, o direito tem que se modificar para tentar andar junto com ela. Não tem como, por exemplo, a gente ter o entendimento de que determinada situação é correta, é legal, é moral e o direito continuar proibindo. Ou impor uma pena para quem cometer aquela atitude. A gente sabe que entre 8 e 80 tem muita discussão, né? Então, sempre vão existir questões e exceções a esse tipo de regra. Agora, o que acontece? O direito ele busca sempre estar em sintonia com o que nós, pessoas que fazemos parte dessa sociedade, pensamos. Então, assim, sempre que a vida vai mudando, e normal, né, que é o que acontece sempre, o direito ele tenta ir se adaptando. Ele sempre vai estar atrás. Isso não tem como a gente achar que é diferente. O direito sempre vai estar correndo atrás da máquina. Por quê? Porque as mudanças sociais, elas acontecem normalmente de uma forma muito rápida. E aí, embora algumas levem mais tempo para ter aceitação social, outras a gente já tem aí há anos acontecendo e o direito simplesmente não reconhece, certo? Então, o que acontece? É normal, é esperado, a gente espera que o direito se modifique com frequência junto com as modificações da sociedade. Então, primeiro de tudo, tu não pode ter medo de mudança de lei. Tu não pode ter medo de mudança das normas que regem aí a nossa vida, que regem a nossa vida em sociedade, que organizam a forma como a gente vive. Por quê? Porque isso faz parte. Então, o primeiro pensamento de todos é: o direito, como ele acompanha sempre a sociedade, ele sempre também deverá estar modificando-se. É saudável, é esperado, e aí a gente, como estudante de direito, tem que conseguir se adaptar a essa realidade. Bom, sabendo então que a mudança, que as modificações na lei vão acontecer sempre, tendo isso já na nossa mente, o que a gente tem que saber? A gente tem que saber que as leis, elas não se modificam de qualquer forma, né? As leis e as normas em geral do nosso ordenamento seguem um procedimento. Então, a gente tem que saber que existem algumas alterações que serão pequenitas, pequenininhas, certo? Que não vão modificar o teor inteiro de uma lei ou o teor inteiro de um código. Às vezes, uma nova lei modifica um artigo num código inteiro. Então, existem algumas modificações que são pequenininhas, certo? Quase não nos atinge muito, porque tu vai ler, tu vai ouvir as discussões e tu vai estar ciente daquela modificação. Perfeito. Existem outras modificações, no entanto, que são maiores. Por exemplo, quando a gente troca um código inteiro. Aconteceu em 2002 com o Código Civil, aconteceu em 2015 com o Código de Processo Civil.
E acontece com frequência. A gente teve a reforma trabalhista, que também modificou grande parte, né? Não modificou tudo, mas foi uma grande modificação. E a gente tem que estar ciente disso. Qual que é a diferença de uma coisa para outra? Normalmente, a grande diferença vai estar na vacatio legis. O que é vacatio legis? É o tempo que se dá entre a publicação, entre a modificação de uma norma, de uma lei, e a efetiva aplicação daquela nova lei. Então, a regra geral é que toda nova lei demore 45 dias para começar a valer. Regra geral, certo? Nossa lei de introdução ao direito brasileiro fala desses 45 dias. Quando o legislador não falar nada, serão 45 dias. Então, é publicada hoje a modificação, eu tenho esse tempo para entender e começar, né, digamos, a respeitar essa norma. Por que existe isso? Porque todo mundo, em tese, tem que saber o que está sendo legislado, tem que saber o que pode e o que não pode. Então, o normal é a gente dar um prazo para as pessoas se adaptarem. E eu não falo só do advogado, nem do juiz do promotor. A princípio, a rigor, toda a sociedade tem que saber das modificações das normas. Então, o governo, o Estado, ele dá um período para que as pessoas, a princípio, então, se interem e não violem nenhuma norma por ignorância. Você sabe, ninguém pode alegar ignorância da lei, né? Não existe, eu fiz porque eu não sabia. Não pode. E esse períodozinho, então, é justamente para isso, para que as pessoas aprendam o que mudou. Quando são leis muito pequenininhas ou que não alteram muita coisa, certo? A gente pode ter aplicação imediata da lei. Então, ela foi publicada hoje, já começa a valer hoje, ou amanhã, certo? Mas é imediato. Normalmente serão coisinhas assim, leis que não trazem uma grande repercussão. Acrescentou um artigo, mudou uma vírgula, alterou alguma questão de português, certo? Não é o mais comum. Assim como também não é comum a gente ter uma vacatio legis muito extensa. Mas acontece quando? Quando for uma mudança muito grande. Quando for uma mudança que, digamos, troca um código inteiro. Normalmente, quando é caso de código, a gente tem pelo menos 1 ano para essa modificação. Para esse tempo, para as pessoas se adaptarem e entenderem o que está acontecendo de novo. Principalmente os advogados e os juízes e promotores, mas todo mundo, certo? Então, o que a gente tem que saber? Existem pequenas mudanças e existem mudanças realmente muito grandes e muito impactantes, ok? Quando for uma ou quando for outra, normalmente a gente vai ter um período maior de adaptação. E uma outra coisa que eu quero dizer para vocês. Quando forem mudanças muito grandes ou for um tema que realmente vai impactar, a gente vai, nós do mundo jurídico, a gente vai ouvir em tudo quanto é lugar sobre essa modificação. Então, os próprios jornais vão falar, a gente vai ouvir os doutrinadores conversando sobre isso durante muito tempo. Por exemplo, o Código de Processo Civil, ele modificou-se em 2015, né? Que foi realmente quando saiu o novo código. Agora, há muitos anos já se falava dessa modificação. Por quê? Começa a se levantar a necessidade de uma modificação, aí começam as discussões teóricas, aí a gente vai ter o anteprojeto, que é discutido por muito tempo, muita gente participa, muita gente levanta algumas lebres, algumas questões, se discute uma coisa, volta atrás e vai e tal. Então, quando ele é publicado, a gente já está sabendo há muito tempo o que vai acontecer. É claro que a gente fica um pouco apreensivo, né? Meu Deus, mudou um código inteiro, o que eu faço? Mas assim, vou te contar uma coisa. O CPC, por exemplo, que eu acompanhei, porque eu estava dando aula na época, em 2015, a gente, além de já estar há muito tempo sabendo dessa modificação, quando chegou o momento da troca, a gente ainda teve 1 ano para se, digamos assim, se adaptar. E desde já algum tempo atrás, as faculdades já estavam dando um novo Código de Processo Civil. Então, eu entrei na época de transição entre o antigo código e o código atual, certo? Lembrando que nós temos o Código de Processo Civil. Não é correto a gente falar o novo Código de Processo Civil, porque existe um código só. O que existe e o que já foi revogado. Então, é um código só. Mas a gente usa na prática, então, enfim, saiba que tecnicamente não é certo falar isso. O Código de Processo Civil, exemplo, ele se modificou em 2015, certo?
entrou em vigor, na verdade, em 2016, porque teve um ano para essa troca. Eu estava nesse período de transição, dando aula de processo civil e de prática jurídica e tudo mais. Como que eu fazia, como que eu fiz e como que muita gente fez? A gente já ia mesclando. Então, como eu ainda estava vinculada ao código em vigor, eu explicava o código atual, mas eu sempre trazia todas as inovações, tudo aquilo que havia se modificado para o novo código, certo? Então, os alunos já estavam sendo preparados durante a minha faculdade, uns quantos anos antes dessa modificação efetiva, eu já sabia que esse código ia mudar. Muita gente ficava falando, meu Deus, e agora o que vai acontecer? E eu digo para vocês, não é assim o fim do mundo. Por quê? Também. Porque, gente, sai um código, entra outro, tudo bem, muita coisinha vai mudar, mas o grosso, o entendimento, a base do direito, ela não se modifica. A gente está no mesmo ordenamento jurídico, o Estado ainda é o mesmo, as pessoas são as mesmas, o que a gente entende por certo e errado, entre aspas, né, bem entre aspas, ainda é o mesmo. Então, o que que muda? Basicamente, alguns detalhes que vão aprimorar o processo e sempre a tentativa de fazer com que ele seja mais abrangente, no sentido de trazer mais respostas, ok? De alguma maneira, a gente abre mais a possibilidade de respostas, mas tenta tornar ele mais sucinto. Foi o que aconteceu com esse código, que eu acompanhei a troca. Então, sempre que houver uma troca, uma modificação muito grande, não te preocupa que tu vai ter inúmeras possibilidades de te atualizar, de corrigir, de entender, de melhorar, ou enfim, de aprender mesmo o que aconteceu de novo. Eu perdi as contas de quantos cursos foram dados, muitos de forma gratuita, para que todo mundo se atualizasse. Então, depois de todos esses anos de discussão, mais um ano para a gente se adaptar, ainda assim havia digamos, uma certa flexibilidade. Então, no judiciário, o novo código começou a ser aplicado aos poucos e havia uma certa flexibilidade com pessoas que ainda não estavam totalmente inteiradas. Então, não é o fim do mundo. Para concurso, tu também vai ter que ficar atento para ver o que vai ser cobrado. Porque normalmente eles começam a cobrar nova lei quando ela já existir, né? Quando ela já estiver vigente, ou pelo menos quando ela já foi publicada. Então, as pessoas, ele teve uma época que elas não sabiam o que ia cair. E normalmente também os concursos, eles são bastante razoáveis. Eles não começam a cobrar uma lei totalmente nova, um novo código de uma hora para outra. Isso vai se dando de forma gradual. Então, não deixa que esse tipo de medo te faça, sei lá, ficar travado ou achando que o teu estudo vai fora. Gente, as coisas modificam-se sempre e a gente também se modifica. Sabe aquela frase lá, né? Nenhum homem entra duas vezes no mesmo rio. E é o de um pensador grego que eu não vou me lembrar o nome agora, não vou falar errado, certo? Mas basicamente, tanto o rio como tu se modificaram. Nós, seres humanos, estamos sempre em modificação. O direito, ele tenta nos acompanhar, certo? Faz parte, é natural e é saudável que isso aconteça. Então, saiba que isso vai acontecer e saiba também que não é um desespero. A gente vai ter todo um tempo de adaptação, todo mundo vai falar muito sobre essas modificações e tu vai sim te preparar. Tu vai fazer curso, tu vai receber palestras, muitas gratuitas, certo? Para que tudo isso flua de uma forma natural. Tá, mas então, na prática, o que acontece? Normalmente, a gente vai ouvir falar das modificações, principalmente daquelas que são muito grandes. Mas não nos custa, na verdade, a gente tem uma certa responsabilidade de ficar atualizado sobre pequenas mudanças. Quando tu estiver trabalhando numa área em específico, isso vai fazer parte do teu dia a dia, então com certeza vai chegar até ti quando houver uma mudança. Agora, e durante a faculdade? Como é que a gente faz para se manter atualizado e para concurso e tudo mais? Bom, eu vou te dar a dica de 2 sites, certo? Que trazem diariamente as modificações legislativas. O primeiro é o site do Congresso Nacional, em que ele sempre vai ter lá naquela parte últimas modificações legislativas, últimas leis publicadas, todas as últimas leis que saíram, né? Que foram publicadas e que ou já serão aplicadas imediatamente ou terão um prazo de vacatio legis. Então, tu tem que pegar o hábito de todo dia, em determinado momento do dia, abrir o site e dar uma olhadinha.
Não é necessário para a faculdade, por exemplo, se tu não estiver fazendo uma matéria sobre aquilo, que tu fique horas estudando as modificações legislativas. Mas se tu todo dia já der uma olhadinha no que tá mudando, gente, 10 minutos. É questão de colocar lá no teu despertador do relógio do celular para depois do almoço ler 10 minutos, por exemplo. Tu já vai estar muito bem, muito por dentro já das coisas que estão se modificando. Outro site que aí eu gosto particularmente muito é o site do Dizer o Direito, que ele não vai trazer todas as dezenas de modificações legislativas que a gente tem, né, por dia, mas ele vai trazer as principais leis e também voltado para concurso. Então, o site Dizer o Direito, ele vai ter uma parte de modificações ou atualizações legislativas, que é justamente aonde ele explica novos decretos, novas leis, novas normas ou modificações dessas normas, e ele também, digamos assim, aprofunda um pouco. Por quê? Porque no site do Congresso a gente vai ter ali que mudou a lei, mas não vai ter nenhuma explicação. Já no site do Dizer o Direito, ele vai trazer uma pequena explicaçãozinha sobre o que aconteceu, qual é, o que implica, por quê, enfim, um pouquinho mais aprofundado. E aí vai depender do teu humor, do teu dia, do que tu tá buscando. Se tu quiser estudar um pouquinho mais, abre o Dizer o Direito, porque às vezes só a letra da lei, trocou tal coisa, a gente não consegue entender o que aconteceu de verdade. Então tu fica aí com um site que é para uma leitura rápida, só pra gente estar atualizado mesmo, e outro site que vai aprofundar um pouco mais o tema. E aí, no dia que tu estiver bem, que tu quiser estudar mais um pouquinho, mas vale muito a pena, esses dois sites são realmente muito usados, certo? E são sites que facilitam muito a nossa vida, tiram um pouco daquela ansiedade que a gente tem de parecer que sempre tem coisa mudando e a gente nunca consegue acompanhar tudo. Agora, mais uma vez eu te digo, tem tanta mudança legislativa e faz tanto parte da nossa vida que muitas vezes tu vai achar que tu tá correndo atrás da bola, né? Tá tentando se manter atualizado e não consegue. Calma, quando tu estiver na tua profissão, tu vai ter áreas mais específicas, tu vai conseguir levar mais tranquilamente. É claro que se manter atualizado de tudo que muda é muito difícil. Então, para diminuir um pouco essa tua ansiedade, usa esses sites. Mas eu te digo, as principais mudanças, aquilo que realmente impacta a nossa sociedade, que as pessoas estão conversando, que a gente tem que saber, tu vai ouvir falar em um momento ou em outro, ok? Então, se tu entende que tu quer dar uma olhadinha, que tu vai ficar mais feliz dando uma conferida diária, perfeito, abre um desses sites, lê ali, se não, fica tranquilo, na tua faculdade também tu vai ter momentos em que os professores vão trazer, enfim, tudo vai ser bastante discutido no âmbito jurídico, ok? Esse vídeo era para tentar esclarecer um pouco e tirar um pouco desse medo, desse receio, dessa ansiedade. Nunca a gente vai estudar à toa, nunca pensa assim, certo? Tudo que a gente estuda hoje, mais para frente a gente vai colher os frutos. Então, fica tranquilo, vai dar certo, tá? É só a gente manter a calma e o equilíbrio que tudo se ajeita. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Se tu gostou, não esquece de curtir e compartilha com aquele teu amigo que talvez precise ouvir um pouquinho sobre esse tema também. Um beijão e até o próximo vídeo.